Olá, empreendedor de papelaria, bem-vindo ao meu canal. Este é o Papel de Van e eu sou a Mai. Estou aqui para conversar com vocês hoje sobre a saída do MEI de uma empreendedora de papelaria personalizada. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque quando eu identifiquei que eu teria que sair do MEI, eu não encontrei nenhum vídeo relacionado a pessoas que trabalhavam com papelaria criativa personalizada, né? Que tivessem saído do MEI. Então, eu achei válido vir aqui contar para vocês um pouquinho a minha experiência, como está sendo essa mudança, né? É uma mudança grande, porque eu não esperava, né? Acabei saindo um pouco mais rápido do que eu imaginava, né? E eu vou contar um pouquinho para vocês. Bom, para você que não sabe o que é o MEI é o microempreendedor individual. Então, quando a gente está começando na papelaria, a gente inicia como MEI, né? Então, é bom você ser formalizado. Eu recomendo muito que você se formalize. Eu não sei se você que está assistindo meu canal, se você já é um empreendedor de papelaria, se você está querendo começar na papelaria criativa, mas se você está querendo começar, ou mesmo você que já é um papeleiro, né, um empreendedor de papelaria, eu te aconselho a se formalizar. A gente tem manter o seu direito, né? Fazer tudo certinho. Muita gente acha que é mais fácil ficar sonegando essas coisas, mas, gente, o que acontece é que não é se você for pego, é quando você for pego. E, na minha opinião, que assim, esse canal aqui vai ser cheio de opiniões minhas, porque é o que eu vivo, o que eu penso, mas eu acho que se você começou um negócio, você tem que levar esse negócio da melhor forma possível, da forma mais profissional possível, né? Eu nunca vi a minha papelaria como um negocinho ou como um biquinho, não. Ele é o meu ganha-pão, é o que eu trabalho, o que eu faço, e eu trato ela assim como uma empresa realmente, uma empresa de uma pessoa só, mas é uma empresa, e eu faço tudo da melhor forma que eu posso, o mais certinho possível, tá? Então, o MEI é o microempreendedor individual, tá? E a gente começa para uma pessoa só, que não pode ter sócio, tem várias outras coisas. Eu não sou da área contábil, então eu não vou saber falar direito. Mas o MEI me proporcionou participar de alguns programas aqui na cidade, um programa de desenvolvimento, de MEI, né? Tive palestras maravilhosas, consultorias do Sebrae, que o Sebrae assim, ajuda muito o microempreendedor. Foi uma época de muito aprendizado, muita transformação, né? E o MEI me proporcionava a geração de nota fiscal para a empresa. E abriu muitas portas também para poder atender as empresas da região. Então, após o MEI, né, nos níveis da hierarquia, e depois do MEI vem a microempresa, que é o que aconteceu comigo. Então, o MEI tem um limite anual de faturamento, que provavelmente vai mudar esse ano de 2026, né, eu não vou saber falar, mas até o ano de 2025 era de R$81 mil. E você passando esse faturamento até 20%, você consegue ficar dentro do MEI, manter, pagar as coisas lá, consegue ficar. Mas se você passar desses 20% de faturamento, desse limite, né, você tem que sair. Aí foi o que aconteceu comigo. E eu acabei saindo porque eu tenho um contrato, não um contrato, mas eu atendo uma empresa aqui, que é um contrato que me ajuda muito, né, são os pedidos que me ajudam bem. E eu atendo essa empresa, então no começo do ano eu tive uma venda boa para essa empresa. Já iniciei o ano com faturamento acima do que eu já estava acostumada. E eu atendo noivas também. Então as noivas durante o ano, o pedido delas somando, né, acabou contribuindo para que eu tivesse que sair do MEI. E o que aconteceu, o que mudou para mim nessa mudança? Essa alteração. Então vamos lá, a primeira mudança que eu tive aqui foi a necessidade de uma contadora, né? Quando você é MEI, você não tem obrigação de ter um contador, você pode fazer todas as suas declarações, pagar o seu boletim ali tranquilo, sozinho, né?
Então, o boleto que a gente paga mensalmente, era só entrar lá no site do Gov, lá no portal do microempreendedor e gerar lá o boleto, pagar tranquilo. E agora eu tenho a obrigação de ter uma contadora. Eu achei uma pessoa muito boa, tá? Então, até quem quiser indicação pode entrar em contato comigo, que eu passo o telefone. Eu não sei se eu posso deixar o contato dela aqui no comentário, mas achei uma contadora muito boa, que está me auxiliando muito. Então, descobri que eu saí, né? Eu tenho controle, que eu também pretendo fazer um vídeo depois falando como que eu controlo aqui a parte administrativa da empresa, o que entra, o que sai, né? Porque a gente que empreende com papelaria tem que ter esse controle. Muitas acham que não precisa, né? Então, tenho amigas que trabalham na área que não sabem quanto que realmente faturam, né? Não sabem quanto que gasta. Eu vou ser bem sincera, eu não sei quanto que eu gasto, eu sei quanto que eu recebo. Então, tudo que entrou aqui na loja, né? Porque eu tenho a conta PJ, desde que eu abri a minha papelaria, eu trabalhava fora, então era uma renda extra, mas mesmo assim eu já tinha eu abri a conta PJ do Banco Cora, que por sinal eu gosto muito, e abri o CNPJ também. Então eu já iniciei na papelaria com essa formalização de CNPJ e com conta PJ. E eu tenho uma planilha que eu mesma criei, e eu vou fazer um vídeo depois e vou disponibilizar essa planilha nesse vídeo para vocês que não têm controle, né, do que recebe, para poder ajudar um pouquinho a vocês nesse controle. Mas enfim, voltando, eu tenho esse controle, então quando foi chegando ali no mês de setembro, eu já bati o olho ali no faturamento anual e percebi que eu já estava chegando perto do limite de faturamento do mês, né? Então eu fiquei com medo de ir atrás, eu falei assim, não, vou esperar um pouquinho. Mas aí foi passando o tempo e eu fui vendo que aquele, graças a Deus, foi aumentando, né, o faturamento. E eu decidi ir atrás da contadora para saber, né? Então, encontrei a contadora e fizemos a mudança de regime. Então, tem que pagar uma taxa, essa taxa foi salgada. Foi bem salgada, era uma coisa que eu não estava esperando. Então, essa taxa, pelo que eu pesquisei em alguns vídeos de contadores e tal, ela varia muito de estado para estado. Eu estou aqui no estado de Minas Gerais. Então, ela varia muito de estado para estado. E não é aconselhável que você faça isso sozinho, essa mudança. Porque se você fizer alguma coisa errada, selecionar alguma coisa errada, você pode ter problemas futuros. Então, é indicado que isso seja feito por um contador. Então, eu encontrei a contadora, né, ela me passou ali os valores dela e eu fiz o pagamento. Com o faturamento do mês de dezembro, teve que ir para fazer essas alterações. Mas a alteração que é feita ali é sobre o contrato social. É feito um contrato social e ele é registrado na junta comercial do estado. Tá? Então, esse trâmite é feito pela contadora. Então, a gente já teve aí o primeiro custo, né, que é o custo dessa substituição e da contratação da contadora. Porque agora a contadora, ela é obrigatória. Porque na microempresa, todos os relatórios, as coisas que é enviado para o governo, tem que ser assinado por um contador. Então, a gente tem que ter um contador. Então, agora, né, mensalmente, eu tenho que pagar os honorários da contadora. Então, mais um custo que entrou, que eu não tinha, né? Uma outra coisa que mudou muito, que eu não estava acostumada, é a emissão de cupom fiscal. Porque eu emitia a nota fiscal, mas a nota fiscal para o MEI, ela é obrigatória somente para a empresa, quando você vende para a CNPJ. Então, você vendendo para a empresa, você é obrigado a fazer a emitir, né, a nota fiscal certinho, tudo bonitinho. Eu estou aqui no ateliê, faz bastante barulho aqui na janela. Eu já emiti a nota fiscal. Eu já emito nota fiscal desde o ano de 2023. A loja começou em 2022
Em 2023 eu já comecei a fazer as emissões das notas, fazia a emissão avulsa pelo site do Cefaz. E depois eu comecei a ter a necessidade de ter um certificado digital, que é o que você precisa ter também para poder fazer as emissões de nota fiscal e emissão de cupom fiscal. Então, para quem não tem o certificado digital, quando passa para microempresa, tem que ter também, tá? Mas é uma coisa que eu já recomendo, porque se você tem a intenção de expandir, você quer atender empresas, você vai precisar gerar nota fiscal. E para gerar nota fiscal, para emitir nota fiscal, você tem que ter um certificado digital. Tem vários no mercado, o que eu utilizei foi da Serpro, que eu peguei direto no site do governo, né? Eu sou bem medrosa, então eu pego as coisas bem direto, assim, na fonte mesmo. Fui lá no site do governo e fiz a compra desse certificado. Esse certificado eu pago 208, se eu não me engano, anual. Então, quando chega a época de renovar, já começa a chegar as notificações, né? E tem que fazer a renovação desse certificado. Então, eu tive a necessidade de ter esse certificado para emitir nota fiscal através de programa, e aí eu comecei a utilizar o do Sebrae, porque algumas empresas, elas precisam que você envie um arquivo chamado XML. Quando você gera nota fiscal, baixa um arquivinho compactado, e esse arquivo elas usam lá no sistema delas, e eu não vou saber falar como que funciona, mas era obrigatório eu enviar XML. E na nota fiscal avulsa, que eu gerava pelo Cefaz, eu não podia fazer esse XML, né? Então, eu já emitia a nota fiscal, e agora, como microempresa, eu preciso emitir cupom fiscal, que é aquele cupomzinho amarelo, quando você vai no mercado, passa no caixa, você recebe o cupomzinho, né? Eu preciso emitir aquilo. Eu ainda não tenho a maquininha que faz aquela emissão, porque eu não trabalho com venda presencial. A minha venda é só pela internet, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Tenho a lojinha na Shopee, que não é muito movimentada, vendo um produto lá que sai bastante. Mas lá também na Shopee é outro regime, porque lá já gera uma nota fiscal, separado. Então, mas a minha venda é sempre online, eu não tenho contato direto com o cliente na compra, então eu ainda não comprei essa maquininha que faz essa emissão do cupom fiscal. Mas eu pretendo, até para me organizar melhor aqui, para mandar já dentro da sacola com o produto que eu faço. Então eu tenho que emitir. E para emitir esse cupom fiscal, além do certificado digital que eu tinha comentado anteriormente, a gente tem que ter um programa específico, tá? Eu estou utilizando hoje o Sortem, que é um programa que foi indicado pela contadora, e eu tenho outras pessoas conhecidas que usam também, então fui pela indicação, né? Até o momento é um programa bom, simples, e toda compra que eu realizo, que o dinheiro cai na minha conta, eu preciso ir lá nesse programa Sortem e gerar a emissão do cupom fiscal, que é a NFC, Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica. Gera o cupomzinho, cupom fiscal. Então, eu já pegava os dados dos meus clientes, já desde 2023, porque eu também utilizo um programa muito bom, chama Agenda Boa, que depois eu pretendo fazer um vídeo só dele, para vocês verem como que eu controlo aqui as minhas vendas, né, minha produção também. E eu uso ele. E eu já tinha o costume de pegar os dados dos meus clientes, todos, pego nome, CPF, endereço e faço o cadastro no sistema, gero o pedido, mando para aprovação, faço a impressão, tudo direitinho. Eu sou bem burocrática, né? Eu gosto das coisas assim mais burocráticas para trabalhar. Eu não funciono só escrevendo, só anotando com um papelzinho, não. Eu tenho que ter o pedido ali certinho. Então, eu tenho posse já dessas informações do meu cliente, e aí eu gero o cupom fiscal com o nome, CPF, tudo bonitinho, né? E isso começou agora em dezembro de 2025, a gente está em janeiro de 2026, iniciando janeiro de 2026, e eu estou acostumando agora, né? Então, o que entra na minha conta, por exemplo, fechei o pedido agora de uma agenda, eu cobro numa agenda, cobrei esse ano uma agenda de um dia por página R$88.
Então eu tenho que ter essa agenda cadastrada no sistema, certinha, né, agenda, um dia por página, o valor é R$ 88, os códigos lá fiscais que é a contadora que me passa para poder cadastrar. E aí a pessoa veio, fez a encomenda da agenda, pagou, eu tenho que ir lá gerar esse cupom todos os dias, né? Gerar tudo direitinho, eu separo, eu ainda não sei como que vai ser, porque como começou agora em dezembro, a contadora vai fazer o levantamento agora em janeiro. Então eu não sei como é que ela faz esse controle. Eu não sei se ela entra no sistema e baixa o arquivo, depois eu faço uma parte 2 aqui explicando direitinho como que está sendo com essas coisas que eu não sabia ainda, né? Mas eu não sei se ela vai gerar algum arquivo lá, mas por via das dúvidas, eu estou baixando também, deixo uma pastinha no computador e faço o download do cupom fiscal. Então isso aí foi uma alteração grande também, né? Que eu não tinha que gerar o cupom fiscal e agora eu tenho que gerar o cupom fiscal. E um adendo aqui, né? Pelo que eu ando olhando nas notícias, se eu não me engano, em 2027, a partir de janeiro de 2027, os MEIs serão obrigados a gerar a nota fiscal do consumidor também. Então, para você que já quer se acostumar, né, se preparar para essa mudança, aconselho também que, se você puder, já comece a olhar essa questão de cupom fiscal. Aí agora eu tenho que gerar em todas as contas. Uma outra coisa que mudou bem agora é que eu preciso ter um controle maior do dinheiro que entra na minha conta, porque eu preciso justificar. Né? Eu ainda não sei como é que é essa justificativa, porque a gente ainda não fez fechamento de dezembro, então eu não sei o que a computadora vai pedir. Mas pelo que ela já me falou, eu sei que eu tenho que controlar direitinho. Eu já controlava o que entrava, mas não controlava o que saía, igual eu falei no começo do vídeo. Então eu vou ter que ter esse controle direito. Vou ter que saber ali, na verdade, mudar os meus cadastros de compra para ser sempre compra na pessoa jurídica, porque eu preciso. Tipo, eu não posso fazer assim, vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos mandar, cada um manda R$ 10 para a conta da Maiara, porque a gente vai juntar e vai comprar um negócio. Não posso. Nessa conta PJ eu não posso mais. Um exemplo que acontecia comigo, né? Eu moro de aluguel e quando eu ia pagar o aluguel, deixava minha parte do aluguel na minha conta PJ e recebia a outra metade do meu padrasto, para a gente poder fazer o pagamento total do aluguel. Então, todo mês entrava ali uma quantia na minha conta que não era de venda. E isso não pode mais acontecer. Então, na minha conta PJ, só pode entrar dinheiro de venda, porque eu preciso justificar esse dinheiro, né, que é justificado pelo cupom fiscal e pela nota fiscal. E também o que sai. Então, quando eu for comprar coisas para mim, ou fazer algum outro tipo de pagamento, não pode ser com o dinheiro da empresa, né? Se for coisa minha, tem que ser com o meu dinheiro. Então, já aproveitando esse adendo, né? Se você que é empreendedor de papelaria e você não tem conta separada, faça a conta separada. Tá? Trate a sua empresa como uma empresa. Não trate a sua empresa como qualquer coisa. Então, deixa a conta PJ. Eu indico muito a Cora. Eu não sou patrocinada. Esse canal aqui tá começando. É o primeiro vídeo que eu apareço aqui com o rosto, né? Eu sempre gravei as coisas assim, mais de tutorial, mais só a voz. Então, não tem patrocínio, não. Mas a Cora é um banco que eu uso desde 2022 e é um banco que eu recomendo muito. Não tem taxa, e não tem cartão de crédito também, essas coisas de link de cartão de crédito, não. Mas ela gera boleto e eu utilizo com as noivas, quando é noiva de confiança, que eu já conheço, né, cliente de longa data, para outras coisas, que às vezes ela vem agora para casamento, mas ela já é cliente minha, já de outras coisas, né. Então eu gero boleto. Então, não tem taxa, é um banco super tranquilo de trabalhar, eu gosto muito, tá? Então eu indico que vocês pesquisem um banco que vocês gostam, que vocês tenham confiança, né? Se quiser conhecer o Banco Cora, eu super indico. E
tenha uma conta PJ, separe. O que você receber de venda, coloque na PJ. O que você recebe, se você trabalha fora, se você tem uma outra renda, separe, tá? Porque isso é muito importante, tanto para a saúde da sua empresa, quanto quando você precisar fazer essa mudança, né, eu falo mudança de regime fiscal, mas eu nem sei se é isso, assim que chama, mas acho que deu para entender. Bom, então esse foi meu primeiro vídeo, conversando com vocês aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar no comentário. Me conta aqui se você é MEI, se você é microempresa, o que você achou da mudança, se foi fácil, se foi difícil, tá? Me ajude com esse canal que está começando agora. Eu tenho muita coisa para falar com vocês, muita. E eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, porque eu realmente, quando tive essa notícia de que eu iria sair, eu procurei aqui alguma coisa voltada para papelaria e não encontrei. Bom, se vocês tiverem dúvidas sobre essa mudança, façam mais pesquisas também, vejam vídeos de contadoras que sabem o que estão falando, tá bom? Não acreditem em fake news, pelo amor de Deus, tá, gente? Sempre que vocês verem alguma notícia, vai na fonte, tá? Aproveitando aqui para falar isso, porque o governo, independente se for de esquerda ou de direita, eu não vou entrar nessa questão, eu não me... nada, nunca. Na minha loja não discuto religião, não discuto política. Eu sou cristã e eu tenho clientes de todas as religiões, eu respeito todos eles. E eu tenho a minha fé, né? E eu sei que cada um tem seu. Eu não fico mexendo nesses conteúdos mais sensíveis, né? Em questão também de direita, esquerda, se é culpa do presidente, se não é, olha, independente de quem estiver no poder, eu vou ter que me adaptar, eu vou ter que fazer minhas coisas do jeito certo. Faz o seu, né? Eu só penso assim, faça o seu. A partir do momento que você está fazendo certo o que você precisa, você não está sonegando, você não está passando a perna em ninguém, porque eu acho isso ridículo a pessoa que quer sonegar. Gente, se você tem uma empresa e você está vendendo, por mais que tenha os custos, tenha as coisas, pague, sabe? Faça as coisas do jeito que você faturou. Pague sua parte. É legal? Não é. É muita coisa que a gente tem que pagar. Mas faça certo, sabe? Não dê a sua razão pro outro, né? Não tire o seu direito até de reivindicar. Porque se você faz as coisas erradas, faz do jeito que quiser, você não tem nem direito de você reclamar depois, né? Na hora que der alguma coisa errada. Então, não acreditem em fake news. Gente, pelo amor de Deus. Se você viu alguma notícia, leia a notícia. Vê só a chamada da notícia. É tão sensacionalista, tem tanta coisa acontecendo que não adianta. Então, leia. Vai na fonte oficial lá. Quem tá falando? É a Receita Federal que tá falando. A Receita Federal falou mesmo? Não sei. Vai lá no site da Receita Federal e vê a portaria que eles lançaram lá, a nota que eles lançaram. Leia. E tire a sua própria conclusão. Mas isso aí é para outra conversa. Então, vou ficando por aqui. Um beijo para você. Obrigada por assistir até aqui. Bom, então, se inscreve no canal. Vai me ajudar muito. Deixa aqui no comentário o que você acha, o que você gostou, não gostou. Bom, se vocês quiserem saber de alguma outra coisa também, pode deixar aqui sobre a rotina de empreender na papelaria, tá? Eu tô aqui à disposição. Um grande abraço e um feliz 2026 para todos vocês. Beijo!